Olá, queridos amigos buscadores, sejam bem-vindos a mais uma live semanal. Meu nome é Alice Duarte. Nesse perfil você vai me encontrar por aqui falando sobre constelação familiar, sobre feridas emocionais da infância, sobre traumas pessoais, traumas transgeracionais. E colando aqui comigo, você vai aprender bastante coisa sobre isso, porque toda semana eu trago uma aula aprofundada aí sobre algum aspecto desse grande campo que a gente está trabalhando. Se você é novo por aqui, me segue, se você já acompanha meu conteúdo toda semana, já interage aqui, coloca coraçãozinho para eu saber que vocês estão aqui me ouvindo, compartilha essa live. Eu vou falar hoje um assunto, vai ser um bate-papo mesmo, né? Então, se tiver interação com vocês vai ser bem legal, porque nas outras aulas, nas outras lives, eu trouxe mais uma estrutura de aula mesmo, de aulão, de masterclass, com tópico, para a gente conhecer em profundidade algum assunto que é mais técnico, mas eu sempre trago aqui para vocês com uma linguagem bem acessível, né, para leigos, para vocês poderem entender, reconhecer padrões, limitações na vida de vocês, tudo com esse olhar da constelação familiar, essa visão sistêmica, esse conhecimento também sobre trauma. Por isso que eu trago esse conhecimento mais acessível possível, né? Eu tenho a minha primeira formação, para quem não conhece, é comunicação social, habilitação em jornalismo, então eu procuro trazer sempre, mastigar esses assuntos para trazer isso para vocês de uma maneira o mais didática possível. Então hoje o bate-papo é mais leve, né? Mais solto. Eu não vou, assim, eu falei aqui, né, o tema, já vou colocar o tema da live aqui, né, já coloquei aqui no título. E não divulguei muito, né, eu geralmente eu coloco o tema com antecedência, divulgo nos meus canais, divulgo aqui no Instagram, nos stories e lá na minha comunidade no WhatsApp, mas hoje eu não divulguei nada disso, eu resolvi fazer assim de improviso, de última hora, trazer esse tema para vocês, porque é uma coisa que tá me fazendo refletir, pensar, e eu acho que é um bom exemplo para vocês conseguirem observar em loco algo que a gente fala, que a gente traz como um alicerce do pensamento sistêmico, e às vezes algumas pessoas não conseguem entender, compreender com profundidade, né, a questão do não julgamento. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre não julgamento. Eu coloquei aqui no título, né, que lições podemos tirar do BBB. Não só do BBB 24, porque eu não vou fazer uma análise dessa edição, do programa, mas pegar esse, que é um experimento social, né, que virou um experimento social, virou um experimento, né, comercial, muito bem sucedido, mas trazer isso que mobiliza massas, mobiliza audiência, todo mundo comenta. Eu acho que é possível fazer muitas leituras do Big Brother Brasil. Eu não assisto Big Brother já há, eu acho que mais de uma década que eu não sentava para assistir. Nessa edição eu acabei acompanhando alguns tópicos específicos, né? Boa noite, pessoal, boa noite. Vão dando no coração vocês que estão entrando aí, para eu saber que vocês estão aqui, para dar um oizinho, a gente poder interagir, né? Eu vou falar aqui sobre Big Brother, mas com esse viés, né? Com esse ponto de vista. Não com, você pode fazer muitas leituras, né? Desse programa, desse reality show. Muitas leituras mesmo. E é uma pena que o que a gente vê por aí nas plataformas aqui do Instagram, no YouTube, sejam análises muito superficiais, né? Do que é esse experimento social. Eu acho que as análises mais profundas mesmo, mais psicológicas, acabam ficando restritas ao meio acadêmico, aos artigos. Eu não sei, né? Eu nunca me aprofundei muito nesse assunto. Mas o que eu vou trazer aqui é uma observação bem pessoal e também trazer o viés
do pensamento sistêmico, tá? O que é interessante, como eu disse, existem muitas leituras possíveis, né, desse programa, que são super interessantes. Acho que ele pode ser um programa extremamente alienante, intoxicante, banal, superficial, dependendo de como você assiste, mas ele pode ser também algo muito profundo, se você souber como você olha para aquilo lá, porque naquele universo micro e com todas as tensões adicionais que são colocadas, né, que é o próprio prêmio, que é as próprias o confinamento, a limitação de sono, a limitação de liberdade, a limitação de, né, do ir e vir, de alimentação, as restrições de convívio ali, você vê, assim, eles fazem muito para virar um barril de pólvora mesmo e ver o que as pessoas são capazes de fazer por um prêmio. E a gente vê muito, né, edição após edição, mesmo as pessoas conhecendo muito a dinâmica do programa, as questões ali ficarem muito rasas, assim, os participantes acabarem sempre caindo nas mesmas ciladas, né? E quais ciladas são essas? Você vê, assim, que o que mais me chama a atenção é o pessoal que tá lá dentro parece que nunca assistiu, né? Nunca assistiu o programa, não sabe como é que a dinâmica funciona. E todos acabam, chega a um certo ponto que todo mundo acaba nivelando, assim, todo mundo acaba tendo os mesmos padrões de comportamento, de hábito, por mais que tenha bastante diferença, né, de cultura, de região, enfim, de background, de etnia, de idade, de gênero, de sexualidade, eles tentam trazer um mix interessante para casa, mas você coloca lá naquele caldeirão, né, naquela panela de pressão e de repente o que todo mundo mostra praticamente é o cérebro reptiliano, que é o nosso sistema nervoso autônomo, que fica ligado o tempo todo, que é luta e fuga, né? Eles estão ali, claro, né, buscando um prêmio e por conta desse prêmio as pessoas agem com esse sistema de sobrevivência, né? Por conta dessa pressão, desse caldeirão, você vê que a impressão de fora é que você vê que não existe uma racionalidade ali, né, nas ações, por mais que as pessoas falem que pensem com estratégia, pensem conhecendo as dinâmicas do jogo, chega lá e parece que as pessoas são sequestradas mesmo por raiva, por medo, por congelamento, né? Você vê muitas pessoas num sistema nervoso autônomo com respostas, né? Desse cérebro reptiliano de sobrevivência. E a racionalidade, a escolha fica muito restrita, né? Quando as pessoas estão nesse nível de pressão. Então, a questão do pertencimento, então eu vou fazer análises sistêmicas aqui, tá? A questão do pertencimento, que é um dos princípios sistêmicos que a gente estuda com a constelação familiar. E esse é uma das 3 ordens do amor que o Bert Hellinger estudou, a lei do pertencimento. Então, o pertencimento, ele traz segurança, o pertencimento, ele traz sobrevivência. No passado, não existia outra forma de sobreviver, tá? No planeta Terra, com todas as adversidades de clima, de território, de disputa de território, né, de predadores, não havia outra forma se não fosse pela colaboração. O ser humano se tornou uma espécie social, gregária, uniu forças, uniu inteligência e colaboração para conseguir superar as adversidades do clima, de território, né, e as próprias limitações físicas. E isso, estar num grupo durante milhares de anos, para a nossa espécie e para muitas outras, se não todas, né? Estar em grupo, todas não, que a gente sabe que tem
predadores que predam de forma solitária, né? Mas estar em grupo para muitas espécies e para as mais bem adaptadas, né? Como a espécie humana, como as formigas, né? As espécies mais bem adaptadas, elas se basearam nos agrupamentos, na sociedade, nas organizações, na colaboração, na interdependência. Então você vê que quando a pessoa principalmente está ali, naquela casa confinada, sendo ameaçado, porque existem ameaças que não é só a ameaça do paredão de ser expulso da casa e perder o prêmio de 3 milhões de reais. São ameaças à reputação, são ameaças de não ter a sua liberdade, né? Você está ali praticamente em cárcere privado. E isso tudo são violências, né? Você não conseguir dormir, a quantidade que você precisa dormir, nem comer o que você precisa comer na hora que você precisa comer. Então, tudo isso pressiona muito, né? Falta de comida, falta de sono, questão de território, não posso sair daqui, a pessoa tem limites invadidos o tempo todo, porque você tem que conviver, né, no mesmo quarto, dividir cama, dividir espaços. Então, fala muito de sistema reptiliano, né? E quando o ser humano se sente ameaçado, ele vê como estratégia de sobrevivência formação de grupos, pertencer a um grupo. No caso, a gente tem a nossa família, que é o nosso principal núcleo de pertencimento, que nos traz maior segurança. A gente pertence a vários grupos, né, sociais. A escola, a universidade, o trabalho, a academia, né, o hobby que você exercita. Mas o principal é o consanguíneo, né? E na casa você percebe que são poucos aqueles que conseguem sobreviver fora de um grupo. Mesmo às vezes não concordando com as regras daquele grupo, não concordando com a leitura de jogo daquele grupo, os participantes acabam cedendo à pressão por participar de um grupo porque ali se sentem seguros, se sentem protegidos, ainda que isso seja uma estratégia de jogo que no final das contas não vai representar uma grande vantagem lá na frente, né? E às vezes nem no início é uma grande vantagem, mas as pessoas se atêm a isso porque isso é uma coisa muito primitiva, pertencer a um grupo. E a gente tem lá, né, um participante que ele é a ovelha negra, a ovelha desgarrada, que é excluído por todos, que no caso dessa edição de agora é o Davi. E ele, apesar de ser um garoto muito jovem, ele só tem 21 anos, né, o quanto que ele tem uma força, ele tem uma valentia, uma bravura, e talvez até pela condição socioeconômica dele, né? Passa aí por questão racial. São povos que já é um tipo de recorte social, ele representa um tipo de recorte social que é extremamente pressionado pela sociedade, marginalizado já por questões estruturais, culturais, né, da nossa estrutura. E ele apresenta uma força para conseguir viver fora de um grupo. Isso não é para poucos. Isso necessita ou muita valentia ou muita maturidade, o que ele não tem de maturidade, porque ele só tem 21 anos, 22, algo assim. Mas talvez pela história de vida dele ter sido já muito difícil, né, de ter que ser guerreiro, né? A população negra, a população periférica, nordestina, né? Então, são obrigados a estar nessa sobrevivência há muito tempo, né? Nesse modo sobrevivência. Então, ele consegue transitar bem, ele consegue estar firme, relativamente firme, mesmo sendo excluído de toda a casa, mesmo sendo a ovelha desgarrada, não por uma questão só da opção de jogo dele, mas que por todos da casa terem se virado contra ele, né? Eu já vou entrar nesse tópico. Mas o que é interessante a gente analisar, né, é que, né, esse efeito manada, né, de como todo mundo, um grupo que é predominante, né, que tem uma opinião bem conceituada na sociedade, toma um posicionamento no jogo e todos vão lá,
nesse efeito manada para pensar igual, né? Porque nesse pensamento igual, mesmo que a pessoa discorde, né, do grupo, mas a pessoa entra nesse pensamento comum e daí vira um pensamento homogêneo na casa. Que a gente está falando de campo mórfico, né? Então, um tem aquele pensamento, vamos excluir, outro vai lá, não, vamos excluir, outro, vamos excluir. Quando vê aquilo lá se espalhou pela casa rapidamente, vamos excluir. Ele representa uma ameaça para o nosso grupo. E até pessoas de grupos diferentes, né, começaram a se unir nesse pensamento obsessivo de exclusão. Então, pensem que tudo que acontece lá não é aleatório. O que acontece lá é uma amostra. É um olhar, a gente tem a oportunidade de olhar, é como se estivesse olhando ali no microscópio uma cultura de células e estudando como um organismo inteiro funciona. Naquela lâmina, no microscópio, onde você observa algumas células, você está estudando naquele microcosmo, o macrocosmo, como um organismo inteiro funciona. Então, a gente pode tirar muitas leituras, né, desse programa. Esse efeito manada que eu falei, né, como que a exclusão, ela é algo que perturba, né, tá todo mundo muito perturbado quando tem alguém que no grupo que é excluído. Isso perturba, mesmo que não concorde tudo. E quando alguém representa uma ameaça, né, há o pensamento, todos estão querendo formar grupo, todos estão querendo fazer tal estilo de jogo. E ele chegou, não quero fazer grupo. E aquilo assim, como que alguém quer jogar sem fazer grupo? Como assim ele ousa? Né? E aquela outra menina, que eu acho que é a Isabelle, né, que ela é manauara, como que eles ousam a estar aqui sem se apoiar um no outro? Quem são eles? Como ousam eles, né, a se sustentar em apenas duas pernas? Tem que ter muito, né? Tem que ter muita adultez para chegar nesse ponto. Um tanto quanto valentia você suportar críticas, olhares, julgamentos, exclusão e não ceder às tentações, né? Às pressões. E o quanto que o pensamento, né? O que as pessoas fazem para pertencer, mesmo as pessoas não querendo de repente excluir o rapaz, mas não tem coragem de discordar do grupo, porque precisa pertencer ao grupo. Então o grupo, né, porque a gente percebe que tem uma questão também ali de classe, de luta de classe, né, camuflada. A gente percebe questões raciais ali camufladas também, né? Então quando existe um pensamento hegemônico, quando existe um grupo hegemônico, os demais não têm muitas vezes força na alma para fazer diferente. Porque vão consentir, concordar ou silenciar no pensamento hegemônico do grupo dominante. Porque se eles discordarem daquele grupo, não vamos excluir o rapaz lá, o Davi, não vamos excluir. Ninguém deve ser excluído. Se alguém começar a discordar, ameaça o pertencimento daquele grupo. E aquele grupo vai olhar aquela pessoa como uma ameaça, como um inimigo. Vocês conseguem perceber isso? Eu estou fazendo essa análise desse universo micro para vocês também aproveitarem e fazer essa análise aí no clã de vocês, no sistema familiar de vocês. O quanto no meu clã todo mundo pensa e sempre pensou e sempre teve tal posicionamento, tal atitude, tais valores. E eu não, mesmo eu não concordando, eu passo pano, eu não ouso ir contra isso, porque senão isso ameaça o meu pertencimento e, portanto, a minha segurança nesse grupo, nesse clã. O quanto eu tenho força na alma, maturidade psíquica para bancar escolhas que vão contra ao pensamento dominante do meu sistema familiar. Esses dias, né, acho que no post anterior a essa live, você que vai estar assistindo na reprise, tem um card explicando, falando sobre a ovelha desgarrada. Qual que é a função dela no sistema familiar
e as vantagens de ser uma ovelha desgarrada. Agora, nesse momento lá do jogo, a ovelha desgarrada do jogo, nesse momento, está com muita vantagem, muito apoio popular lá fora. Porque é uma pessoa que, claro que no futuro esse jogo pode mudar, a pessoa pode ter outra atitude, mas nesse momento ela está tendo vantagem, porque ela está bancando as escolhas. Não estou avaliando se tal valor, tais valores, tais atitudes e estratégias são as melhores, mas a pessoa está com um posicionamento muito claro para si mesma e para os demais. Ela está com uma clareza de que jogo ela quer jogar. E ela está bancando isso. Mesmo que isso seja impopular. Não vou entrar nesse mérito. E esse efeito manada, né? Essa exclusão e se dá por quê? Por que se dá uma exclusão dessa? Por que se dá uma exclusão dessa? Dessa que a gente está vendo no jogo e essa que a gente vê na nossa vida o tempo todo, nas nossas famílias, né? Nos círculos sociais que a gente frequenta. A exclusão sempre se dá por um julgamento. Mais que um julgamento, uma sentença. E nessa edição, por exemplo, é possível observar as pessoas tendo pontos de vista. É muito interessante porque a gente que pode olhar câmeras e pode ver resumos e pode ver canais no YouTube com cortes, né? E pode ver ao vivo, a gente sabe o que basicamente todo mundo tá falando lá. Só que quem tá lá dentro consegue ouvir algumas conversas aqui e outras não. Tem fragmentos da realidade que a pessoa pode olhar. Ela consegue olhar um fragmento pequeno da realidade do que está acontecendo ali, porque ali é um universo. Ninguém está tendo contato com nada que está fora dali. Mas o que está acontecendo ali, mesmo eles estando na mesma casa e confinados, tem muitas coisas e assuntos que eles, obviamente, não têm acesso. E é interessante como cada um faz uma leitura do jogo, e cada um faz um recorte daquilo que está vendo. Muitos veem algo e muitos veem, às vezes, a mesma coisa acontecendo ali na frente e tem interpretações completamente diferentes daquela mesma realidade, sem falar que, às vezes, algo que acontece entre duas pessoas, que depois é comentado e é reverberado, aquilo lá vira um boi na linha, um telefone sem fio, mas um boi na linha tão grande que entre o que aquilo... Vocês já viram aquela brincadeira que é muito legal? Eu vi esses dias aqui no Instagram duas brincadeiras que representam bem o que está acontecendo na casa. Sabe aquela que você brinca assim, que você tá com um coleguinha, tem uma fila de pessoas e cada um tá com um papel nas costas, né? Daí vai lá o primeiro que tá lá no último da fila, desenha nas costas o que tá na frente, faz um desenho. E o que recebeu o desenho nas costas vai desenhar nas costas da outra pessoa. E a pessoa vai ter que ir, com base naquilo que sentiu, desenhando. E você vê que o desenho começa a ficar completamente desconectado do desenho original. E outro vídeo que eu vi também parecido com isso foi essa mesma fila. Só que quem estava por último lugar na fila, cutucava quem estava na frente, a pessoa virava e a pessoa fazia um gesto. E a pessoa que estava na frente tinha que imitar esse gesto. Então a pessoa que estava lá de trás fazia assim, né? E daí a pessoa que estava na frente tinha que imitar para a pessoa que estava na frente dela. Ela fazia assim, mas fazia uma outra coisa. E cada pessoa mesmo, olhando e tentando imitar. No final, eles comparavam, né? Qual foi o movimento da primeira pessoa da fila e da última pessoa da fila. E todo mundo caía na gargalhada, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E isso a gente vê na casa, lá do Big Brother acontecendo. Fulano tem um papo com a fulana e depois o fulano vai contar para toda a casa o que ouviu e a conversa é totalmente picotada, recortada, distorcida, invertida.
E daí cada um aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E você vai ver, vira assim um Frankenstein. E daí vira assim uma confusão e todo mundo começa... Até aí já é grave, né? Mas as pessoas começam a tirar a interpretação daquilo que viram, daquilo que ouviram, e não só interpretações. Então, aquilo que é um fragmento, um ponto de vista, vira a verdade, vira julgamento. E não só julgamento, vira sentença. Eu condeno. Eu condeno a pessoa. Eu não condeno a atitude ou o posicionamento ou a palavra, eu condeno a pessoa. A exclusão, ao banimento, exclui de tudo. E você consegue ver realmente assim, o quanto que é perigoso o julgamento. Quem consegue acompanhar o passo a passo da casa, vê os danos nas relações, na saúde mental das pessoas, na reputação das pessoas, na carreira das pessoas. Esse diz que me diz que essas interpretações erradas, distorcidas, então a pessoa distorce o que vê, passa adiante, manipula, tem uma distorção cognitiva, isso fala bastante dos traumas que as pessoas têm, né? Inclusive, falar em trauma, muita gente está usando palavras assim, muita gente está falando gatilho, usando essa palavra torta direito, sem nem saber. Esse é o problema, né? De quando um termo técnico da área da saúde mental começa a se banalizar e as pessoas perdem o real significado da coisa, né? E daí começa a banalizar e falar que tudo é gatilho. Não sabe o que é gatilho, o que é trauma. Quem quiser saber, tem live minha falando sobre isso. E eu trouxe esse assunto porque, né, eu queria trazer para vocês o exemplo real, ao vivo, dos estragos que causam um julgamento. Porque quem está olhando, mesmo que você esteja vendo a mesma coisa que a pessoa, cada um vai interpretar, cada um vai reagir de acordo com toda a sua experiência de vida, com seus filtros, com a sua capacidade de aceitação, de discernimento, de análise. E o que a gente vê ali, as pessoas fazendo análises completamente discrepantes e desconectadas da realidade, né? Leituras de jogo completamente desconectadas da realidade. Então, tudo isso para vocês entenderem os perigos de um julgamento. A gente vive no Brasil, não só no Brasil, hoje é um movimento mundial, que é essa coisa da polarização. Eu sou branco, você é preto. Se eu sou branco, você é preto. Preto não convive com branco. Aqui é aqui. Extremos. Eu sou de direita, você é de esquerda. Eu sou vítima, você é perpetrador. Então, essa polarização que a gente vê, esse 880, isso fala de traumatização, fala de trauma coletivo. A gente vive o Brasil, que é uma nação muito traumatizada. Essa polarização é sintoma de trauma coletivo não processado. Por isso que eu falo muito e bato muito aqui nesse perfil, e tem muita live minha, e tem muito conteúdo meu aqui falando sobre vítima e perpetrador, como que a gente faz para incorporar, né, para reconciliar as duas polaridades. O que essas duas polaridades criam? Porque a face negativa vai sempre criar a face positiva e a face positiva vai sempre criar a face negativa. Uma cria a outra. Quando a gente, no trabalho com a constelação familiar, um dos pressupostos, a gente não tem protocolos, tá? De atendimento na constelação familiar. A gente não vem com algo, não, para esse diagnóstico, o tratamento ouro padrão aí, não tem isso.
A gente olha caso a caso, com um olhar fenomenológico, um olhar filosófico, e é um olhar esvaziado. O que é um olhar fenomenológico? É um olhar esvaziado. Não é um olhar dogmático. Eu não vou para uma constelação com certezas. Isso é bom e isso é ruim. Então a gente coloca em patamar de igualdade num campo vítima e perpetrador. De igualdade no olhar. Igualdade no respeito. Eu não vou olhar para um mais do que para outro. Porque a gente inclui tudo. A constelação ela é inclusiva. Ela olha para todos, ela olha para tudo. E esse pensamento do não julgamento que eu já trazia, né, do jornalismo, para quem não sabe, né, eu fiz carreira como jornalista, tenho aí 20 anos como jornalista e agora 10 anos como facilitadora de constelação familiar. E já do jornalismo eu trouxe isso do não julgamento, da dialética, de ouvir a tese, ouvir a antitese, buscar uma síntese. A gente estudava isso, né? Na teoria da comunicação, tese, antitese, síntese. E ouvir sempre, no mínimo, dois lados, né? Uma realidade vai ter no mínimo, do mínimo, do mínimo, dois lados. E o que é mais interessante na constelação familiar é que, como a gente vem esvaziado de certezas, a gente traz algo, né, para o campo, a gente traz um objeto, entendendo que muitas vezes você aí que está assistindo essa live, está me vendo agora, e está vendo apenas essa face dessa xícara, dessa caneca. Eu que estou do outro lado, eu estou vendo outra imagem, que é parecida com a sua, mas ela tem aqui uma marca de batom que vocês não estão vendo, tá? E quem está vendo desse lado vai ver outra coisa. Quem está vendo aqui, né, de baixo, ó, vê outra. Vocês não sabem nem o que eu tô bebendo, porque eu não mostrei pra vocês. Então, quando a gente consegue, o que eu acho fantástico num trabalho de constelação, é que você coloca uma situação e você pode ver ela 3D. Você pode ver ela de vários ângulos, entendeu? Para aquela situação. Então, a gente nunca chega falando assim, não, isso para tal pessoa é isso, a gente faz isso. Não. A gente olha, a gente se expõe ao fato. A gente olha em todas as direções. E não julga nenhuma delas como certo, como a única existente, como a melhor. Todas pertencem. Todos os pontos de vista pertencem. E o quão errado a gente cai é certeza. Por que a gente fala de não julgar? E daí vem as pessoas assim fanáticas que querem dessa legião aí de pessoas nessas polaridades 880 que atacam a constelação como se ela fosse a incorporação do mal na Terra. E fala que a constelação ela passa pano para abusador, que ela obriga você a pedir perdão pro teu malfeitor. Não tem nada disso na constelação. Só que as pessoas não entendem que a gente vai olhar para tudo com a mesma dignidade e o mesmo respeito. A gente vai incluir tudo. O fácil, o difícil. E a gente não vai julgar. Não vai. Isso não é passar pano, isso não é tirar a responsabilidade de ninguém. Na constelação não existe isso. Mas o que eu quero dizer é que se você toma um julgamento, você vai tomar esse julgamento baseado em um ponto de vista. Com muito esforço, 2. Com muito esforço, 3. Mas quantos pontos de vista uma mesma realidade tem? Então, a chance do auto-engano é praticamente 100%. Por isso que a gente não julga. Por isso que a gente faz um esforço danado para não julgar. Porque as chances do auto-engano é dada como certa. Isso a gente está vendo assim, ao vivo em tempo real no Big Brother Brasil. Como as pessoas se enganam com fragmentos da realidade. Eu tô vendo, tô escutando.
E mesmo aquilo que eu escuto, eu interpreto de um jeito que a outra pessoa interpretou totalmente diferente. Porque eu estou ouvindo com base nos meus filtros, nos meus traumas, nas minhas experiências de vida, nos meus valores, nas experiências que eu tive ou que eu deixei de ter. Então, esse é um trabalho que exige muito da gente, o não julgamento. Mas quando a gente entra nesse lugar de não julgamento, assim, tudo fica leve, tudo fica amplo, a gente consegue atingir um outro nível de consciência. A gente se liberta, nossa consciência fica livre para compreender muito além do que os nossos 5 sentidos mais mundanos conseguem capturar. Quando a gente olha para algo sem essa carga emocional da acusação, da sentença. Porque quando eu julgo, eu estou me colocando numa posição de juiz. Eu estou me colocando numa posição de quem detém a verdade e a moral. Eu estou me colocando numa posição de Deus, que tudo vê, que é onisciente. E se eu acuso, olha o dedo. Se eu fizer assim pra você agora, você aí, se eu fizer esse dedo aqui pra você, como que você vai se sentir? Se agora eu fizer assim, ó. Quem acusa é um perpetrador. Ah, mas eu estou acusando uma pessoa que é perpetradora, que é um agressor. Você está sendo tão agressor, quanto quem você está acusando. Então a palavra ela tem um peso, ela traz muitas consequências. A mentira, mesmo a pessoa que escuta uma verdade, passa uma meia verdade, uma verdade plus, com alguma coisinha a mais, e acha que não fez nada de mal, que só passou uma verdade meio adaptada. A pessoa não está tendo noção do que aquilo lá vai virar, do que aquilo lá vai se transformar. Mesmo quando a pessoa passa ali, na real, uma verdade, né? Escutei, eu passei adiante. Você não sabe como a pessoa vai escutar e vai receber. Que interpretação ela vai fazer, como ela vai passar aquilo lá para frente, seja em outras palavras ou em outras ações. E assim, vidas são destruídas, reputações são destruídas, crimes são cometidos, pessoas, né, falam depois, se isentam. Ah, mas eu não aquilo lá que aconteceu depois do que aquela pessoa falou, eu não fui responsável por aquilo, não fui eu que fiz. A pessoa se acha desvinculada, né, da ação final, das consequências. A pessoa não se relaciona com as consequências, porque ela nem entende o vínculo entre o que ela falou, o julgamento que ela fez, com aquilo lá que foi, com a consequência que aquilo gerou. Dá o que pensar, não é mesmo? Eu não sei se vocês estão assistindo. Se vocês assistirem, eu recomendo que vocês façam essa análise profunda. Como eu falei, é um programa que pode ser extremamente fútil e intoxicador, ou pode ser um estudo profundo. Depende da análise que você quiser fazer. Mas eu acho que ali é um microcosmo do que a gente vê nas famílias, nas organizações, nos governos, nos países, nas escolas. E você vê, por exemplo, que a violência física é vetada ali, né?
é proibido. Se você tiver algum episódio de violência física, você é expulso da casa. Mas e a violência moral? E a violência psicológica? E a violência verbal? Né? Na Lei Maria da Penha, isso tudo, em tese, deveria dar prisão, em tese, deveria dar condenação. Esses outros tipos de violência. Por exemplo, o bullying. Agora, por exemplo, o bullying. Com a evolução da legislação, eu não sei se esse programa vai ter uma edição 24, porque, né? Por exemplo, o bullying hoje é crime. Tá no Código Penal. Você intimidar alguém. Intimidar alguém por gesto, por palavra, por ações físicas, sexuais, verbais, morais. Intimidar alguém. Falei sobre bullying na semana passada, na live da semana passada. Quem quiser entender melhor. Agora tá no Código Penal. É crime. Multa. Cyberbullying, detenção. Então, assim, eu não sei, cara, se esse programa tem edição 25, porque ali a gente vê muita mentira, manipulação, violências psicológicas de todos os tipos, né? O quanto que isso adoece, o quanto isso pressiona, o quanto isso deixa todo mundo lá no reptiliano, todo mundo lá com as barreiras levantadas, né? Tá todo mundo armado, tá todo mundo de colete à prova de balas, com escudo e com metralhadora. Você vê que é nas palavras, é nos olhares, é nas atitudes, é nas mentiras, é nas manipulações, na intimidação, na coação, é tudo assim, a guerra lá. E aquela guerra que a gente vê lá, que a gente acha tão feio, nossa, que ridículo, que horroroso, né? Aquela guerra que a gente vê lá é a guerra que a gente vê nas famílias. Quantas leituras dá pra fazer, né? É isso, pessoal. Eu não queria me estender muito, né, nesse bate-papo, mas eu convido vocês a fazerem essas reflexões. E eu tô muito interessada em saber qual é a reflexão e a leitura que você faz do jogo. Se você não estiver assistindo, quiser comentar também os temas que eu coloquei aqui. Vou gostar muito de ouvir também a sua contribuição e com certeza também vai estimular esse debate, vai estimular que outras pessoas também venham aqui e comentem. Se você gostou, né, dessa reflexão, deixa aqui seu like. Depois que essa live acabar, não vai ficar aqui, né, os coraçãozinhos registrados, mas você pode voltar, deixa um comentário, compartilha, que isso ajuda esse conteúdo a ser distribuído melhor. E se você quiser ter aí um contato mais íntimo com a filosofia, essa filosofia do não julgamento, e entender os princípios sistêmicos, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio de troca e a lei da ordem, né, da hierarquia, como que você aplica isso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, para o seu benefício, o benefício da sua família, das suas relações, não só a relação com o outro, mas a relação consigo mesmo. Conheça o meu programa Por uma Vida Sem Amarras. É um curso online que tem versão com e sem mentoria. Então, quem faz o grupo, quem está na minha turma com mentoria, a gente tem encontros quinzenais, inclusive amanhã eu tenho mais um encontro com o meu grupo lá, ao vivo. Então, são 10 módulos onde você aprende, né, mastigadinho aí para leigo, para você que adora as constelações, gosta desse conteúdo, quer se aprofundar, não para você que quer virar constelador, né, mas para deixar esse conteúdo acessível, para você tirar proveito dele, para você vivenciar ele, colocar aí em prática na sua vida, ter relações muito mais saudáveis, né? Quem conhece os princípios sistêmicos tem relações mais saudáveis consigo mesmo, com o outro, muito melhor, né? Conheça, deixa o seu comentário aqui, coloca eu quero, que eu mando o link para vocês conhecerem o meu curso Por uma Vida Sem Amarras. As inscrições estão sempre abertas, você será muito bem-vindo. A gente vai estar formando um grupo muito legal e eu quero ver você lá comigo aprendendo a visão sistêmica. Para vocês olharem, por exemplo, um programa bobo como
o Big Brother e fazer uma leitura como essa que eu tô fazendo e tirar aí um monte de aprendizado aí pra você, pra sua vida, pra sua família. É isso, gente. E se você quiser ficar atento sempre aos temas das lives semanais também e conhecer, né, os meus lançamentos, saber quando eu faço promoção, que às vezes eu dou a louca aqui, faço promoção das minhas consultas, do meu curso. Entre pro grupo no WhatsApp, o grupo Por Uma Vida Sem Amarras, para você receber os links, os recados, tá tudo lá, link na bio também, tá bom? A Cláudia falou, eu não assisto, mas acredito que o tema pode ser aplicado em nosso cotidiano, com certeza. Que legal, obrigada, Cláudia. A gente se vê na próxima semana, um beijo, obrigada aí por vocês estarem aqui comigo e compartilhem. Beijo, tchau, tchau.